Nós vamos respirar bem profundamente e sentindo toda essa alegria, a alegria da confraternização, do amor, do acolhimento. Ele vai nos unir às equipes espirituais, aos guardiões que vão adentrar o nosso lar, fazendo toda a proteção energética, retirando o que há de negativo e fortalecendo o que há de positivo. Nós vamos nos abrir para buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, mentores tão queridos, que tanto nos auxiliam na expansão da nossa consciência. E unidos, nós vamos nos confraternizando, nos unindo a todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, para que de mãos dadas possamos buscar a nossa evolução com amor, com muita paciência, com muita alegria. Possamos ter esta tarde de aprendizado, fraternidade e amor. Lembrando do que o nosso mentor Ruiz fala. O amor é a solução. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em... O comunicante falou por 5 minutos seguidos e parou propositalmente para averiguar a reação dos ouvintes. Ana, incontinente, asseverou. Sua mensagem é muito oportuna, meu irmãozinho. Ficamos felizes porque temos nossas lutinhas, mas vamos aprendendo a superá-las. Afinal, quem não as tem, não é mesmo? O que vocês sentiram nesta frase? Achei que ela foi meio debochada. Ela queria dispensar ele logo, eu acho. Na realidade, o que ela estava querendo fazer era minimizar as dificuldades que eles estão passando. Então, você vê que ela já vem falando no diminutivo há algum tempo já, né? Isso é defesa, né? É. Ó a defesa, ó. Eu estou me defendendo. Você não vai... O que você fala que é problemão, para mim é probleminha. É lutinha, entendeu? E aí, assim, vem a pessoa quando se defende, Silviane, tem esse ar, às vezes tem esse ar de deboche, tem, porque é uma forma de defesa. Mas ela vem se defendendo, o que faz uma pessoa que se defende? Ela precisa desconstruir aquilo que o outro está falando. E qual é a forma dela desconstruir? Essa forma. Porque ela ficou preocupada, medo, porque ele quis falar com ela. Com ela, né? Então, por isso que eu achei por isso que ela ela já, estava como querendo você falou, ela quis desconstruir ali a... É briguinha, vamos em frente, pronto. Obrigada, até logo. Lutinhas? Não é nada, né? E se não fosse nada, por que tinha dado aquela confusão na reunião de diretoria? Pois é. E porque ele teria vindo até eles para conversar também, né? Ela já está começando a achar que isso animismo. Invasão. Animismo não, porque o pobre coitado do médium não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas ela não consegue. Quem está fora, não vai falar isso. Vai falar que o médium está fazendo animismo. Só o médium que pode responder que ele não tem consciência nenhuma. E um bom dirigente. Mas a Ana não estava numa fase legal para ter essa percepção. Né? Porque você consegue ter essa percepção? Consegue. Se você tem um grau de afinidade com o médium e se você tem um grau de conhecimento e abertura com o plano superior. Eu acho que é no explica. Sentido inverso, né? Abertura, conhecimento e afinidade. Ela não tinha nenhum deles. Então ela vai cair para o animismo, sim. Porque é a coisa que a gente mais se defende. Na hora que a gente escuta alguma coisa que o mentor está falando através de outro, está me mandando um recado.
Mas a gente está falando muito da Ana aqui. Não. E as nossas defesas. Como que a gente faz? Às vezes a gente não é só usar o diminutivo que é defesa, né? Às vezes fala, não, tá tudo bem. Você tá com algum problema? Não, tá tudo bem. Imagina. Isso também é defesa. Porque a gente não quer se expor, né? Uhum. E aí a gente volta naquilo que está escrito um pouco aí atrás, né? Que falta a honestidade emocional entre os trabalhadores da casa, né? E aí quando a gente fala, tá tudo bem? Tem algum problema? Não, tá tudo bem, sabe? Pode ser que seja tudo bem mesmo. E não estou questionando isso, mas é que a resposta vem muito rápida. Tá tudo bem, não chega a raciocinar para saber. Isso chama-se defesa, né? Eu vejo de duas formas. É uma defesa, mas eu vejo muito no inconsciente, no sentido assim, eu não vou parar para me olhar. Eu não vou. Você entendeu? Tô passando. Não tô dando conta e assim, não vou falar. Então, assim, porque se eu for me olhar, eu vou achar. E eu não quero achar nada. Então tá tudo bem. O Gabriel, ele utiliza uma frase que ele fala assim, você fala tanto isso, você acredita tanto nisso, né? Que ele fala assim, entre aspas, uma mentira, né? Uma mentira que você criou, você fala tanto isso, que ela se torna uma verdade. Porque tá tudo bem mesmo. É em nível inconsciente, mas isso acontece, né? E com quem? Aí é um exame que cada um de nós precisamos fazer. Esse capítulo 9, ele traz muito isso, né? Esse autoconhecimento. Somos nós conosco mesmo. Não é com a Ana, não é com o Carlice, não é com ninguém. É conosco. Não, mas vocês conseguem perceber que o que nós estamos falando aqui, o que a gente está vendo o doutor Inácio falar, tem muito a ver com a proposta do Pingo de Luz? Não Sim. a proposta, não a questão das brigas, mas da abertura que a gente quer ter com todo mundo. A gente o tempo inteiro a gente está querendo dividir o trabalho, não porque a gente não queira trabalhar, mas porque quando todo mundo trabalha, todo mundo cresce junto, né? Sim. Então, o que a gente vê que o doutor Inácio está falando e que a dona Modesta falou há um pouco tempo atrás, é justamente aquilo que a gente quer fazer no Pingo de Luz. Não existe... Eu e a Valéria, a gente puxa o Pingo de Luz? É claro, né? Os mentores vêm falar com a gente precisa trazer tudo para o grupo. Mas muito legal seria se, por exemplo, um dia que eu e a Valéria não pudermos participar de alguma atividade, alguém estiver precisando de ajuda, alguém fala assim, vamos fazer uma sala de sustentação para fulano que está precisando? Vamos. Aí junta o grupo, é só me falar que a gente abre uma sala na hora. Eu faria uma substituição. Eu vejo de uma outra forma. Que é um sonho que eu tenho desde a Casa de Pedra. Eu não preciso estar fora. Eu tenho um sonho, eu tenho um ideal. É trabalhar comigo no tempo que eu tô. É me chamar e falar, tô precisando fazer uma corrente com uma tal pessoa, ir lá e acionar. Acionar isso. Sabe? Isso é dividir. Eu gosto de dividir. Sabe? Eu gosto de dividir. Dividir, sabe? Tô assim. Se eu tiver que ser substituída, significa o quê? E no meu ponto de vista. Que você está à frente. Não, primeiro também tem isso. Segundo, que tem algo que eu faço que a pessoa não curte e ela vai fazer diferente. Aí você fala assim, isso acontece? Acontece, gente. Acontece. Entendeu? Isso. Porque ela pensa diferente. Se a gente trabalha junto, a gente vai ter diferença, mas a gente vai acertar junto. Quando você precisa substituir o outro e faz diferente, é porque você já pensava diferente. Você só não colocava isso. E aí o trabalho se transforma.
Não, o trabalho não se transforma. Ele já não está bom. Ele já não está bom. É verdade, porque a quebra já estava ali, atrás. Só não se tinha a exposição. E é isso que o doutor Inácio quer falar. As diferenças vão vir. E elas são positivas. Elas são positivas como? Quando a gente fala, da forma como a gente fala, como que a gente vai lidar com tudo isso. Mas é assim, é na união. É na união. É assim, tô precisando, vamos, não consigo. Você me substitui? Eu não sei fazer. Ó, eu te digo como que você vai fazer, mas você vai na hora, você vai sentir o mentor e você vai trabalhar com ele. Você tem capacidade. É isso que eu falo, um ajudando o outro. É um segurando na mão do outro. Eu tenho esse sonho. E esse sonho não é só do Pingo de Luz. Eu já trouxe da Casa de Pedra. De trabalhar nesse sentido. Um ajudando o outro, um segurando a mão do outro. Esse é o meu ideal. Mas para isso, a gente tem que trabalhar. Trabalhar sentimentos, a gente tem que encaixar, trabalhar respeito, aceitação, a gente tem que vir trabalhando. Compreensão. Compreensão. Não vai ser igual, não vai ser redondo. Vai ter dia que vai ser engasgado e a gente vai parar e falar assim, o que não deu certo? E a gente vai conversar e vai falar, não deu certo por causa disso. O que eu quero dizer em compreensão não é um compreender o outro somente. É compreender o objetivo do trabalho e por que se faz cada coisa, né? Principalmente. Eu acho que isso é o primordial. A gente compreendeu por que se faz cada coisa. Vamos lá? Ana, minha amiga, em probleminhas de discórdia, mas vão passar, diz Ana. Ana, minha amiga de caminhada, abre os seus olhos. Dispa-se das ilusões. Põe o pé no chão. Pare de racionalizar e tenha a coragem de tratar a realidade. Inegavelmente, o grupo X tem valores consideráveis. Todavia, está à beira de um colapso moral. A fala causou um mal-estar generalizado. Removeu sentimentos soterrados com os quais ninguém gostaria de mexer, atiçando as defesas psicológicas do grupo em um nível coletivo. Por quê? É aquilo que eu falei antes. Para mim não está legal, mas eu não falo. E por que eu não falo? Tem alguém puxando, então deixa assim. Mas eu estou insatisfeito. E aí não estou dizendo, então vamos lá, vamos brigar, vamos discutir, vamos fazer um monte de coisa. Não, gente. A briga nunca trouxe nada de positivo para ninguém. Jesus já nos ensinou isso. Mas se a gente conseguir colocar sentimentos e o porquê, principalmente aquilo que o Sérgio falou, eu penso assim, tá? O porquê que isso aqui está funcionando dessa maneira, a gente vai compreender. E aí a gente vai puxar. Eu estou conseguindo compreender isso, e entendo, e vou fazer porque eu compreendo e faz parte do trabalho, ou eu não compreendo e não aceito. E tudo bem isso também, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. A única questão é, se isso estiver afetando o trabalho, a pessoa precisa escolher se ela quer continuar no trabalho que é daquela forma ou escolher um trabalho diferente, porque também está certo isso. Porque senão, não teria tantas técnicas diferentes que a gente vê aí para ajudar as pessoas, né? Passe magnético, desobsessão, apometria, constelação, tratamento psicológico, tratamento como que é? Limpeza psíquica, limpeza de cordões, cromoterapia, são tantas técnicas diferentes, né? Por quê? Porque as pessoas entendem as coisas de forma diferente. Essas técnicas elas são aplicáveis a cada caso, né? Quer ler um pouco? Espera um pouquinho só. Pronto. Nós pedimos ao médium que mantenha a sua vigilância. A comunicação está sofrendo interferências negativas, orientou Ana. Novamente, a defesa, né?
Não é a informação que está sendo recebida que está sendo compreendida. Como ela não quer essa informação, porque ela está apontando o dedo para ela está jogando, está transferindo a questão para o médium. Que é um médium que, nesse momento, é inconsciente. Não é ele que está falando. Isso que eu ia falar. A gente viu que ele ficou inconsciente, né? Isso. Mas a Ana não sabe disso. Mas a Ana não sabe disso. E aí eu vou te falar. Não sabe. E aí eu vou te falar. Se você estivesse lá, você também não saberia. Só se você tivesse uma ligação. Não, só se você tiver uma ligação. Só se você tiver uma ligação com ele e tiver uma ligação com um plano superior. Mas se você estiver ali sentada, você também não vai saber. Interessante. Antonino, que se encontrava em transe profundo, sofreu um leve abalo que não chegou a interromper o fluxo mediúnico. Por que você chama a atenção do médium mediante assuntos de tanta urgência acerca das necessidades espirituais desta casa? Se alguma interferência existe na comunicação neste instante, é a vibração da equipe ante os raios calorosos da verdade. A proteção para esta mensagem chegar a vocês foi cercada por medidas ímpares. Meu irmãozinho, um velho como eu? Por favor, não use subterfúgios. Meu irmãozinho. Ana, pare com essa postura de doutrinadora. Sejamos adultos. Se quer me chamar de irmão, sejamos fiéis à grandeza desta palavra. Irmãos se tratam por igual. Irmão Inácio, contém as palavras vãs e vamos buscar a luz da oração. Ana, acorde, amiga. Por que minhas palavras te incomodam? Buscar a luz muitas vezes implica em trabalhar para enxergar as trevas que carregamos. Um mentor não falaria assim, meu irmão. Como um mentor falaria? A tarefa dos espíritos é nos consolar. Onde você leu isso? O livro dos médiuns. Diga-me capítulo, página e parágrafo. O irmão está passando dos limites. Você foi quem me deu permissão para ser sincero, mas não para ferir. Ferir? Tratar com clareza as necessidades de que todos possuímos é ferir? Será que você percebeu que me incluo em tudo que falo? Um espírito superior não fala dessa forma. E quem disse a você que sou um espírito superior? O senhor psicografa livros. Então, para você, espírito que psicografa é superior? Claro que sim. Por que escreveria, então? Eu escrevo, Ana, para acordar. Minhas páginas são choques de desilusão. Jamais me considerei um espírito superior. Nós agradecemos a sua mensagem, meu irmão, e pedimos que Jesus ilumine seu caminho e que uma próxima vez... Ana, interrompeu o doutor Inácio, não haverá próxima vez. Essa casa está prestes a ser tomada, sitiada. Meu irmão, está muito claro o seu embuste. Ainda assim, vamos orar em conjunto, pedindo a Deus que o abençoe. Nós, porém, somos seguidores fiéis de Jesus e não vamos cair nessa cilada. Vamos orar, meu irmão. Ela conclamou a todo o grupo. Eu queria fazer alguns adendos. Eu também. Eu acho que assim, a primeira coisa que ele chamou a atenção é esse fator da fala do doutrinador. E é aquilo que eu sempre conversei com todos, até aqui, no nosso estudo, mas principalmente aqueles que fazem aula comigo. Não existe um doutrinador na Terra. Nós somos facilitadores. Porque se a gente tiver essa postura, a gente não toca o coração de ninguém. Nós não somos superiores. E a gente vem de crenças desse tipo. Que era falar, bater no peito, falar, sou a doutrinadora, cale-se, faça isso, faça aquilo. O espírito não vai fazer. Né? Então, assim, essas crenças, a gente já está ali e elas já caíram. Já caíram há muito tempo. Mas alguns ainda persistem nisso.
em acreditar que é desta forma. Tá? Então ele mesmo falou, ele falou assim, essa fala é de doutrinadora. É aquela que vai falar, chegou o seu limite e sai. E não acontece. Se o espírito tiver que sair, não é porque ela falou, e sim porque o plano espiritual retirou. Tá. Porque já sabia que não ia conseguir mais nada. Não ia conseguir acalmar o espírito, que esse era o objetivo, e se perderia por vez toda a sala. Algo? Ah, tem. O quê? Falando novamente da defesa, né? Usar o diminutivo, ela não conseguiu destruir as bases do que o Dr. Inácio estava falando. Então, o que ela fez? Transformou ela num espírito... falou que não era um espírito do bem, vamos dizer assim, né? E puxou uma oração, né? Era um embuste. Era um embuste. Então, ela puxou uma oração. Então, mais uma vez, a defesa. Novamente, né? Eu vou repetir o que a gente falou no último encontro. Qualquer mensagem é importante para nós, mesmo que venha de um espírito inferior. Se ele está falando isso, existe alguma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque diz respeito a nós. Eu falo que é um grande prêmio quem trabalha com desobsessão. Por quê? Porque os espíritos que vêm num trabalho de desobsessão, eles não têm papa na língua. Eles vêm e para se defender eles agridem. Então eles contam tudinho que a gente faz de errado. E é tão bom, sabe por quê? Que a gente escuta aquilo que fazemos de errado. A gente já sabe. Mas aí a gente fica meio... Na realidade, escuta aqueles que já estão abertos a compreender isso dessa forma, né? Porque senão vai ficar que nem a Ana. Ou então que nem eu já escutei falando assim para o espírito. Bom, então agora o plano espiritual vai te adormecer e vai levar você embora. Falou exatamente dessa forma com o espírito. Você está adormecido. Um passo de mágica, adormeceu. E aí todo aquele trabalho que o plano espiritual teve, assim, já foi embora. Esse aqui não vai aprender, aquele dali não vai aprender. É melhor tirar. E eles tiram, realmente. O que mais? Após a prece que Dr. Inácio ouviu em silêncio, Ana solicitou que o médium fosse retornando ao ambiente, desconcentrando, para a surpresa de todos. Minha filha, não pense que vou arredar o pé daqui assim quando você mandar. Sou mais persistente que você imagina. Então, meu irmão, está assumindo sua personalidade? Aí, aqui está meio esquisito. Aqui que é? Ironizou Ana. Ironizou Ana. Assumindo sua personalidade. Assim, jamais está assumindo sua omiti minha personalidade, hein? Jamais omiti minha personalidade, Ana. Não sou hipócrita a despeito de ser o que sou. Companheiro, não me trate como Ana. Chame-me de sua irmã. Você viu que agora ela está afastando ele, né? Está querendo se impor. Está estabelecendo uma barreira para não ser mais atingida, porque ela está se sentindo atingida com tudo que ele está falando. Porque faz ressonância. Sim. Por que atinge? Por que ela cai na defesa? Porque está fazendo ressonância nela. Ela sabe que está acontecendo isso. E porque ela está sendo, como ela é a dirigente da casa, ela está sendo atacada na forma dela dirigir a casa. Porque imagina, você é o dirigente de uma casa e de repente alguém fala assim, olha, essa casa aqui está a ponto de ser derrubada. Ser sitiada. O que significa? Que eu não estou fazendo o meu trabalho direito, porque o principal trabalho do dirigente de uma casa é manter a casa funcionando, quer seja administrativamente, quer seja espiritualmente. E se alguém fala a casa vai cair, significa o seguinte, você vai derrubar aqui, dá um negócio, cuidado. Significa o seguinte, eu não estou fazendo o meu trabalho da forma correta. E aí o que ela está fazendo? Colocando uma barreira, ó. Chega, para por aí. Para não ser exposto. Eu vejo uma outra coisa, né? Que foi o que eles estavam conversando.
né? Analisando, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Por que acontece? Eles precisavam conversar com a Ana para mostrar que era a que estava à frente. Mas é aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes. Ninguém falava. E falar, eu falei assim, ela vai escutar, não é brigar, mas é tentar colocar as suas opiniões. Falava. O Calixto sempre falava, né? Mas, novamente, colocava a barreira, né? O espiritismo atinge seu período de maioridade. Os espíritas estão recebendo um chamado nunca antes promovido. É o tempo da atitude, a era da ação consciente. Bezerra de Menezes, mensageiro direto do Espírito Verdade, trouxe a lume um novo ciclo para a comunidade dos espíritas. O tempo da verdade. Muitas mudanças inevitavelmente ocorrerão. E é o que a gente está vendo aí, a proposta de muitas mensagens que a gente está vendo, né? Essa abertura, essa expansão de consciência. Eu tenho medo de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. As regras existem, mas elas precisam estar o tempo inteiro sendo questionadas para ver se ainda são válidas, né? A gente vê que pessoas simplesmente aplicam uma técnica mediúnica, mas hoje em dia os médiums, a mediunidade já não é mais para técnica, porque não existe mais o espírito, o médium, desculpa, não existe mais não. E são poucos os médiums que têm uma mediunidade tão forte que a técnica ajuda a disciplinar essa mediunidade. Hoje em dia o que existe é mais médiuns que são realmente o tradutor daquilo que o plano espiritual está dizendo. Deixou de ser o rádio, passou a ser um tradutor e intérprete. Começou a trabalhar, como que se fala? Dentro da internet, ele compartilha. Para ele compartilhar, ele tem que ter conteúdo. Se ele não tiver conteúdo, ele não consegue andar. Então, o médium, ele é médium de si mesmo primeiro. Você tem que ser médium de si mesmo para depois você trabalhar pelo outro. Então, o que é esse médium de si mesmo? É esse médium que tem o seu autoconhecimento, que tem o seu controle, que consegue caminhar para que ele possa fazer toda essa filtragem e saber aquilo que ele vai compartilhar com as pessoas. E aí a gente começa a entender aquilo que a Sheliana fala e que é a proposta da Casa do Consolador. Autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Porque se você não tiver autoconhecimento e conhecimento, como que você vai ser o tradutor e intérprete das mensagens que o plano espiritual está falando? Você não tem conteúdo, como é que você vai expor alguma coisa? Entendeu? E a gente vai cada vez mais para esse lado na mediunidade. E o conteúdo não significa filosofia, gente. É conhecimento mesmo. É conhecimento. Porque filosofia, a gente ficou lá naquele tempo lá que foi para fazer o nosso alicerce. Foi perfeito. A gente tem que ser mais. Porque muitas vezes a gente se prende na filosofia. Eu tenho regras, filosofia e eu não vou. Não anda. Hoje a mediunidade, esse conteúdo que ele fala é a sua transformação, a transformação do seu ser, é o seu autoconhecimento, para que a gente consiga compreender o que vem. Começando por si, para depois fazer para o outro. No final das contas, é deixar de ser filósofo para ser sábio, né? Vamos parar por aqui, então? Vamos. Nós paramos em: essa casa tem valores inestimáveis.